Uma gerente humilhou brutalmente quem ela acreditava ser um simples funcionário da limpeza. No dia seguinte, descobriu a verdade mais devastadora de sua carreira. Ele era o verdadeiro dono de toda a empresa. Você não vê por onde anda? A voz cortou o corredor como um chicote. Rafael Mendes ergueu os olhos do balde que acabara de derrubar e encontrou o rosto furioso de Patrícia Almeida a poucos centímetros do seu. Desculpe, senhora, ele murmurou, abaixando-se rapidamente para recolher os materiais de limpeza espalhados pelo chão. Foi sem querer. Sem querer? Patrícia riu. Mas não havia humor naquele som. Apenas cansaço e irritação profunda. Pessoas como você sempre têm desculpas. Rafael observou seu rosto por um instante, antes de abaixar novamente. Havia olheiras profundas sob os olhos dela. Marcas que nem a maquiagem impecável conseguia esconder completamente. A mão que segurava o celular tremia levemente, e ela apertava o aparelho com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Algo estava errado ali. Muito errado. Fazia alguns dias que Rafael estava ali, disfarçado como funcionário da limpeza terceirizada. E aqueles dias haviam sido uma revelação devastadora sobre a própria empresa que havia construído do zero. Ele sabia quem era Patrícia. Claro que sabia. Gerente de recursos humanos, contratada há 2 anos com recomendações excelentes. Currículo impecável, experiência em multinacionais. No papel, ela era a escolha perfeita para modernizar o departamento. E os números que ela apresentava eram consistentemente positivos. Mas Rafael nunca havia visto como ela realmente tratava as pessoas quando estava sob pressão. Nunca havia descido do seu escritório confortável para testemunhar a realidade do chão de fábrica. Senhora, eu realmente peço desculpas, ele disse, mantendo a voz calma enquanto recolhia o balde tombado. A água se espalhava pelo piso de mármore polido, formando uma poça irregular. Vou limpar isso imediatamente. Limpar? A voz de Patrícia subiu uma oitava, mas havia algo além de raiva ali. Frustração. Desespero mal contido. Algo que parecia estar prestes a explodir. Você sabe que horas são? Tenho uma reunião em 10 minutos com o conselho. 10 minutos. E agora preciso desviar dessa bagunça toda. Funcionários começaram a aparecer nas portas das salas curiosos. Rafael viu alguns trocarem olhares de compreensão silenciosa, como se já tivessem presenciado cenas similares antes. Outros desviavam os olhos rapidamente, voltando para suas mesas. A linguagem corporal deles era eloquente. Não queriam se envolver. Olha o estado de você, Patrícia continuava, agora apontando para Rafael como se ele fosse um objeto ofensivo. Roupas velhas, aparência desleixada, sempre no caminho das pessoas importantes. Ela parou abruptamente, olhou para o celular que bipava insistentemente, leu algo na tela e seu rosto ficou ainda mais pálido. Por um momento, pareceu que ia desabar ali mesmo. Vocês não entendem, ela disse, mais para si mesma que para Rafael. A voz saiu estranha, oscilando entre controle profissional e algo próximo da histeria. Ninguém entende o que está em jogo aqui. Ninguém. Do canto do olho, Rafael viu Dona Teresa correndo pelo corredor, segurando um rodo e panos adicionais. A senhora de 60 anos tinha pânico estampado no rosto enrugado. Era evidente que ela reconhecia os sinais do que estava prestes a acontecer. Doutora Patrícia, por favor, Dona Teresa ofegava, claramente tendo corrido do outro andar. O Rafael é novo, ainda está aprendendo. A culpa foi minha por não ter supervisionado melhor. Aprendendo? Patrícia girou tão rápido que quase tropeçou nos próprios saltos. Ninguém aqui aprende nada. Ninguém se importa com nada. Eu tento fazer tudo certo e... Ela parou no meio da frase, mordendo o lábio com força, como se tivesse percebido que estava revelando demais. Respirou fundo várias vezes, forçando o controle de volta. Rafael podia ver o esforço que isso custava. Podia ver a máscara sendo recolocada no lugar, peça por peça. Pessoas como você, ela recomeçou, mas agora a voz saía mecânica, sem emoção real, como se estivesse recitando um script decorado. São a razão pela qual esta empresa desperdiça recursos. Incompetentes, negligentes, sempre causando problemas e atrasando quem realmente trabalha.
Mais funcionários se aglomeravam agora. Rafael reconheceu alguns rostos. Lúcia, da contabilidade, que sempre cumprimentava todo mundo. Rodrigo, do comercial, que deixava o banheiro imundo e nunca agradecia quando encontrava tudo limpo. Beatriz, do jurídico, que uma vez havia ajudado Dona Teresa a carregar um balde pesado. Todos assistiam em silêncio. Alguns com desconforto visível. Outros com aquela indiferença estudada de quem aprendeu que não se envolve em conflitos com superiores. Rafael observava tudo fascinado e horrorizado ao mesmo tempo. Havia algo profundamente perturbador naquela cena. Aquilo não era apenas arrogância simples ou desprezo casual. Era alguém se desintegrando publicamente sob um peso invisível. Era alguém transferindo para baixo uma pressão que vinha de cima. E então Patrícia fez algo que ninguém esperava. Com um movimento rápido e quase desesperado, ela destampou a garrafa de água que segurava e despejou todo o conteúdo sobre a cabeça de Rafael. O líquido gelado escorreu pelo cabelo dele, encharcou a camisa simples, pingou no chão se misturando à água já derramada do balde. O frio foi chocante, mas não tanto quanto o silêncio absoluto que se seguiu. Rafael não se mexeu, apenas ficou ali, encharcado, gotejando. Mas o que realmente capturou sua atenção não foi o ato em si. Foi a expressão no rosto de Patrícia imediatamente depois. Horror. Puro e genuíno horror consigo mesma. Por talvez 2 ou 3 segundos, ela ficou completamente congelada, olhando para a garrafa vazia em suas mãos como se não conseguisse entender como aquele objeto havia chegado ali. Como se não conseguisse processar o que acabara de fazer. Seus olhos se arregalaram. Sua boca se abriu levemente. E Rafael viu, naquele brevíssimo momento, não uma executiva cruel, mas uma pessoa aterrorizada com a própria ação. Então, a máscara voltou. Forçada, artificial, transparente para quem soubesse olhar. Pronto, ela disse, mas a voz saía estranha, fina, quase mecânica. Agora você tem algo de verdade para limpar. Quem sabe assim aprende. Virou-se e caminhou rapidamente para sua sala. Mas Rafael notou detalhes que a maioria perdeu. Ela estava tremendo visivelmente. Quase tropeçou de novo nos saltos. E quando a porta do escritório dela se fechou, ele ouviu, ou imaginou ter ouvido, um soluço abafado. O silêncio que permaneceu no corredor era denso e desconfortável, pesado como chumbo. Funcionários começaram a se dispersar lentamente, evitando contato visual com Rafael, com Dona Teresa, uns com os outros, como se testemunhar aquilo os tornasse cúmplices de algo vergonhoso. Dona Teresa se aproximou com toalhas que trouxera, lágrimas silenciosas escorrendo pelas bochechas enrugadas. Suas mãos tremiam enquanto oferecia os panos para Rafael. Meu filho, ela sussurrou, mal conseguindo controlar a voz. Ela está piorando. Cada dia fica mais difícil trabalhar aqui. Cada dia ela fica mais... Não sei como explicar. Piorando? Rafael perguntou baixinho enquanto secava o rosto. Isso já aconteceu antes? Não assim. Nunca assim tão ruim. Dona Teresa olhou ao redor nervosa, certificando-se de que ninguém mais ouvia. Mas você precisa entender uma coisa. Ela não era assim quando chegou aqui. Nos primeiros meses, ela até cumprimentava a gente. Perguntava nossos nomes. Uma vez ela me ajudou quando troquei o produto de limpeza errado. Rafael parou de se secar e olhou para ela. O que mudou? Não sei exatamente. Mas foi há cerca de 1 ano. De repente ela começou a ficar diferente. Mais tensa, mais nervosa, trabalhando até tarde toda a noite, chegando cada vez mais cedo. E aí começaram os episódios. Episódios? Como esse. Explodindo com gente, gritando por coisas pequenas. Mas depois você vê ela sozinha no escritório com a cabeça nas mãos. É como se estivesse sendo esmagada por algo que a gente não vê. Rafael absorveu aquela informação enquanto terminava de se secar. Torcia a camisa tentando remover o excesso de água. Seu cérebro trabalhava rapidamente, processando o que acabara de testemunhar através de uma lente completamente nova. Então não era simplesmente uma gerente cruel abusando do poder. Havia camadas ali, complexidade, uma história que ele não conhecia. E de repente, toda a certeza que tinha sobre o que faria em seguida
começou a desmoronar. A ideia do disfarce havia surgido semanas atrás e parecera tão simples na época. Rafael Mendes era o dono e presidente do Grupo Horizonte, um conglomerado que ele havia construído do zero. Começara com uma pequena consultoria trabalhando sozinho em um escritório alugado. Agora comandava 3.000 funcionários distribuídos em 5 estados. Aos 38 anos, tinha tudo o que sempre sonhara: sucesso, reconhecimento, segurança financeira. Mas ultimamente sinais estranhos começaram a aparecer como rachaduras em uma parede aparentemente sólida. A taxa de rotatividade estava aumentando discretamente. Nada alarmante, mas suficiente para aparecer nos relatórios trimestrais. Comentários vagos em pesquisas de clima organizacional. Coisas como: ambiente poderia ser mais acolhedor e, às vezes, me sinto desvalorizado. E havia um número crescente de denúncias anônimas no canal de ética da empresa. Rafael pediu acesso completo ao sistema. Passou uma noite inteira lendo cada comentário, cada reclamação, cada história. Foram horas que o fizeram questionar tudo o que achava que sabia sobre sua própria criação. Havia centenas de registros. A maioria eram problemas menores, rapidamente resolvidos. Mas havia um padrão perturbador nas entrelinhas. Queixas sobre tratamento desrespeitoso por parte de gestores. Sobre diferenciação clara entre funcionários efetivos e terceirizados. Sobre pressão insustentável e ambiente hostil. Todas marcadas como resolvidas ou sem procedência pelo Departamento de RH, por Patrícia Almeida. Mas quanto mais Rafael lia, mais percebia algo estranho. As denúncias não eram consistentes. Funcionários mais antigos, aqueles que trabalhavam na empresa há 3 ou 4 anos, tinham comentários curiosos. A doutora Patrícia costumava ser diferente. Não sei o que aconteceu com ela no último ano. É como se ela estivesse lutando contra algo invisível. Ela parece ter medo de alguma coisa. Rafael convocou uma reunião com Patrícia para discutir as denúncias. Ela chegou pontualmente, como sempre, com uma pasta organizada cheia de gráficos e explicações. Rafael, esses números estão completamente dentro do esperado para uma empresa do nosso tamanho, ela havia dito, a voz profissional e controlada. Crescimento rápido sempre gera atritos. É estatística básica. Mas algumas dessas reclamações são bem específicas, ele insistira. Sobre tratamento inadequado, pressão excessiva. Olha, Patrícia havia suspirado, passando a mão pelo cabelo de um jeito cansado. Em qualquer organização você vai ter pessoas que não se adaptam, que têm expectativas irreais, que querem benefícios sem entregar resultados. Faz parte. A explicação era lógica, racional. Mas algo incomodava Rafael. Algo no tom de voz dela, na forma como evitava olhar diretamente para ele quando falava sobre certos tópicos. E as reclamações específicas sobre como terceirizados são tratados? Por uma fração de segundo, algo havia atravessado o rosto dela. Medo? Culpa? Rafael não soube identificar. Terceirizados têm contratos diferentes, ela dissera rapidamente. A relação de trabalho é diferente. Eles precisam entender isso. Não podem esperar o mesmo tratamento que funcionários diretos. Por que não? A pergunta a pegou desprevenida. Porque é a estrutura legal. É como funciona. Mas deveriam ter o mesmo respeito, não? Claro. Respeito é diferente de benefícios. Ela havia se levantado então, claramente querendo encerrar a conversa. Preciso ir. Tenho outra reunião. E havia saído rapidamente, deixando Rafael com mais perguntas do que respostas. Foi depois daquela conversa que ele tomou a decisão. Precisava ver com os próprios olhos, não através de relatórios filtrados, não através de reuniões formais onde todos se comportavam adequadamente, mas na realidade crua do dia a dia. A sugestão veio de uma fonte inesperada. Durante um jantar com investidores, um empresário francês contou sobre uma prática que alguns CEOs europeus adotavam. Eles trabalham anonimamente em suas próprias empresas, o francês explicou, como funcionários comuns, undercover, como vocês dizem, para ver a verdade que os números não mostram. A ideia pareceu extrema no começo. Rafael tinha uma empresa inteira para administrar. Não podia simplesmente desaparecer. Mas a semente estava plantada, e quanto mais pensava, mais fazia sentido.
Os preparativos levaram tempo. Cristina, sua assistente executiva e única pessoa que sabia a verdade, organizou uma desculpa perfeita. Rafael estaria viajando para Dubai para negociações confidenciais de aquisição. Seria visto como normal ele ficar incomunicável por períodos. Documentos temporários foram providenciados através de uma consultoria de RH externa, especializada em processos sigilosos. Rafael Santos, novo funcionário terceirizado da limpeza. A empresa que prestava serviços para o Grupo Horizonte sempre precisava de gente e não fez muitas perguntas. A transformação física foi surpreendente. Rafael foi a uma loja popular e comprou roupas simples. Calça jeans desgastada, camisas básicas, sandálias comuns. Deixou a barba crescer por alguns dias. Depois fez apenas por cima, deixando um aspecto menos cuidado. Abandonou o gel de cabelo importado. Quando olhou no espelho pela primeira vez completamente transformado, teve um choque. Sem os ternos de marca, sem o corte de cabelo impecável de R$ 500, sem a postura ereta de quem comanda, Rafael Mendes simplesmente desapareceu. No reflexo via apenas mais um trabalhador anônimo entre milhões. Os primeiros dias foram reveladores de formas que ele jamais poderia ter antecipado sentado em seu escritório do 10º andar. Ninguém o cumprimentava nos corredores. Executivos passavam por ele como se fosse parte da mobília. Alguns até esbarravam nele sem pedir desculpas, como se ele não tivesse o direito de ocupar aquele espaço. Conversas paravam abruptamente quando ele se aproximava para esvaziar uma lixeira, como se sua presença contaminasse o ambiente profissional. Mas Rafael também viu coisas que o surpreenderam positivamente. Funcionários da limpeza compartilhando marmitas quando alguém esquecia a própria. Ajudando uns aos outros sem esperar nada em troca. Construindo dignidade e comunidade onde o sistema formal não oferecia nenhuma. E observou Patrícia. Não apenas no momento da humilhação pública, mas nos dias que antecederam. Viu ela chegando às 6 da manhã, quando achava que ninguém estava olhando. Viu ela trabalhando sozinha no escritório até 10, 11 da noite. Viu ela atender ligações que a deixavam visivelmente abalada, depois sentar com a cabeça entre as mãos por longos minutos. Viu ela rejeitar convites para almoçar com outros executivos, preferindo trabalhar sem parar. Viu uma pessoa se afogando e percebeu que, ao se afogar, ela estava arrastando outros consigo. Agora, encharcado e humilhado publicamente, Rafael enfrentava uma realidade infinitamente mais complexa do que imaginara quando começou aquela experiência. Não era a história simples de CEO descobre gerente má e a pune. Era a história muito mais complicada e desconfortável de CEO descobre sistema quebrado produzindo pessoas quebradas. E ele não sabia mais o que fazer. Terminou de limpar a água do chão com a ajuda de Dona Teresa. Outros funcionários da limpeza se aproximaram silenciosamente, oferecendo toalhas extras, palavras mudas de solidariedade. Wilson, o supervisor, chegou atrasado à cena, mas entendeu imediatamente o que havia acontecido. Seu rosto se fechou em uma expressão de resignação dolorosa. De novo, foi tudo que ele disse. Rafael guardou os materiais no carrinho com movimentos mecânicos. Sua mente estava em outro lugar completamente. Olhou para a porta fechada do escritório de Patrícia. Através do vidro fosco, podia ver uma silhueta sentada, imóvel. Parte dele ainda queria justiça simples. Queria entrar ali, revelar quem era, ver o choque no rosto dela, demiti-la na hora. Problema resolvido, lição aprendida, história encerrada. Mas outra parte dele, menor porém mais insistente, sussurrava perguntas inconvenientes. E se você for parte do problema? E se você criou a pressão que a quebrou? E se demiti-la for apenas trocar sintomas sem curar doença? Naquela noite, voltando para a pensão barata onde se hospedava, Rafael não conseguiu parar de pensar. O quarto era minúsculo, uma cama de solteiro com lençóis finos, um armário pequeno que não fechava direito, banheiro compartilhado no corredor, mas era limpo. Dona Marta, a proprietária, mantinha tudo impecável apesar dos recursos limitados. Rafael se sentou na cama e olhou para o teto rachado. Aquilo era a realidade para milhões de brasileiros. Não uma experiência temporária de uma semana, mas a vida. Todos os dias, por anos, por décadas. Lembrou-se do pai.
Antônio Mendes havia sido porteiro de prédio comercial durante 30 anos. Acordava às 4 da manhã, pegava 2 ônibus, trabalhava 12 horas em pé. Voltava para casa exausto, mas sempre encontrava energia para brincar com Rafael, ajudar com lição de casa, ensinar sobre vida. Filho, o pai costumava dizer enquanto os dois sentavam na varanda da casa simples em que moravam. Mundo divide pessoas em 2 tipos, as que têm poder sobre outras e as que sofrem esse poder. Sua obrigação, se um dia você tiver poder, é ser tipo diferente. Tipo que usa poder para elevar gente, não para esmagar. Rafael havia carregado essas palavras durante toda a construção do Grupo Horizonte. Elas eram sua bússola moral, sua promessa. Quando contratou o primeiro funcionário, jurou que trataria todos com dignidade que seus pais mereciam, mas nem sempre receberam. Mas agora percebia que havia falhado. Não por maldade intencional, mas por negligência, por estar tão distante no topo da pirâmide que perdeu contato com a fundação que sustentava tudo. Cristina havia mandado mensagens mais cedo. Conselho quer reunião urgente amanhã. Patrícia solicitou licença médica de 3 dias. Investidores pressionando por números do trimestre. Licença médica. Então ela também estava quebrando de forma visível para todos. Rafael pegou o celular e começou a pesquisar. Digitou burnout executivo, síndrome de esgotamento profissional, pressão em cargos de gestão. Passou horas lendo artigos, estudos, depoimentos e montou um quadro perturbador. Patrícia não era vilã de desenho animado. Era produto de sistema que esmaga pessoas entre expectativas impossíveis. Conselho querendo resultados. Acionistas querendo lucro. CEO, ele próprio, querendo eficiência. E no meio, gerentes absorvendo toda a pressão sem válvula de escape até explodirem. E quando explodiam, quem sofria? Os de baixo. Sempre os de baixo. Rafael sentiu vergonha queimar pelo corpo. Vergonha por ter criado o ambiente onde isso era possível. Vergonha por ter se distanciado tanto que não viu. Vergonha por ter precisado se disfarçar para enxergar o óbvio. Mas vergonha sozinha não mudava nada. Precisava de ação. Ação real, não performática. Tomou decisão diferente da que havia planejado inicialmente. Amanhã não seria sobre vingança satisfatória. Não seria sobre punir vilã e ser celebrado como herói. Seria sobre algo mais difícil, mais real, mais desconfortável. Seria sobre verdade. A verdade de que todos falharam. Ele criando o sistema impossível. Patrícia quebrando sob pressão e quebrando outros. Funcionários testemunhando e silenciando. Todos presos em máquina que não beneficiava ninguém. E às vezes, a coisa mais difícil não é identificar vilões para punir. É reconhecer que não há vilões simples. Apenas pessoas falhando, cada uma à sua maneira, sob peso de expectativas que nenhum ser humano deveria carregar. Mas isso não significava aceitar. Não significava perdoar sem consequências. Significava consertar de verdade, desde as raízes. Rafael finalmente conseguiu dormir quando o sol começava a atingir o céu de rosa. E sonhou com o pai. Não como estava no final, doente e enfraquecido, mas como era quando Rafael era criança. Forte, sorridente, colocando a mão pesada no ombro do filho e dizendo: agora sim, Rafael, agora você está começando a entender de verdade. Rafael acordou antes do amanhecer, não porque o despertador tocou, mas porque não conseguiu dormir direito. A camisa encharcada de ontem estava pendurada na cadeira velha do quarto, um lembrete físico da humilhação, mas também um símbolo de algo maior que havia descoberto. Levantou-se e caminhou até o banheiro compartilhado no corredor. Era cedo demais para haver fila. A água do chuveiro saía em um jato fraco e irregular, mas estava quente. Rafael se lavou devagar, processando tudo o que havia decidido durante a noite. Não seria vingança simples. Seria mais complicado que isso. Voltou para o quarto e abriu a mochila. Lá estava o terno que havia trazido dobrado. Passou a mão pelo tecido caro, sentindo a diferença entre aquele mundo e o que havia vivido nos últimos dias. 2 realidades separadas por alguns centímetros de fibra italiana. Vestiu-se com cuidado. Cada peça de roupa era uma camada de autoridade sendo reconstruída. Mas dessa vez,
Diferente de todas as outras vezes que havia colocado aquele terno, Rafael sentia o peso do que representava. Não era apenas símbolo de sucesso, era símbolo de responsabilidade que havia negligenciado. Olhou-se no espelho embaçado. Rafael Mendes estava de volta. Mas não era o mesmo Rafael Mendes que havia entrado naquela pensão dias atrás. Chegou a Grupo Horizonte às 7 da manhã. O prédio já tinha movimento. Funcionários da limpeza, segurança, manutenção. As pessoas que faziam tudo funcionar antes que os executivos chegassem para colher os créditos. Mas dessa vez, não entrou pela porta de serviço. Caminhou direto para a entrada principal, sentindo os olhares surpresos da equipe matinal. Juliano, o segurança da recepção, quase derrubou o café quando o viu. Senhor Mendes! Os olhos dele se arregalaram tanto que pareciam prontos para saltar das órbitas. Mas o senhor não estava. Pensei que... Mudança de planos, Juliano. Rafael parou diante do balcão. Posso te pedir um favor? Não comente com ninguém que me viu chegando. Ainda não. Claro, senhor. Mas posso perguntar o que está acontecendo? Rafael sorriu, mas era um sorriso cansado. Você vai descobrir junto com todos. Logo mais. Subiu pelo elevador privativo direto para o 10º andar. O corredor estava vazio e silencioso, quase fantasmagórico naquela hora. Seu escritório estava exatamente como havia deixado. Mesa organizada, vista panorâmica da cidade acordando, quadros com prêmios e certificações nas paredes. Sentou-se na cadeira de couro e ligou o computador. Enquanto o sistema iniciava, pegou o telefone interno e discou. Cristina, sou eu. Rafael, graças a Deus. A assistente não escondia o alívio. Estava ficando preocupada. Como foi? O que você descobriu? Descobri que a situação é mais complexa do que imaginava. Ele esfregou os olhos cansados. E que eu falhei. Falhei muito mais do que estava disposto a admitir. Houve uma pausa do outro lado. O que você precisa que eu faça? Convoque reunião geral. Todos os funcionários deste prédio. Auditório principal. 9 horas. E Cristina, deixe claro que não é opcional. Do estagiário ao executivo. Quero todo mundo lá. Rafael, isso é... São mais de 200 pessoas. Tem certeza? Absoluta. Ah, e uma coisa importante. Quero que você peça para Patrícia Almeida comparecer. Sei que ela pediu licença médica, mas isso não pode esperar. Patrícia? A voz de Cristina ficou cautelosa. Rafael, o que aconteceu com ela? Você vai descobrir junto com todo mundo. E chame os advogados da empresa. Precisam estar presentes como testemunhas. Desligou antes que ela pudesse fazer mais perguntas. Abriu os arquivos do departamento de RH, especificamente as denúncias dos últimos 2 anos. Começou a imprimir cada uma. Cada reclamação arquivada sem investigação real. Cada história de sofrimento minimizada. Mas dessa vez, também imprimiu outra coisa. Os relatórios de metas impossíveis que ele próprio havia estabelecido. Os e-mails pressionando por resultados. As cobranças sobre eficiência sem considerar custo humano. Eram 87 páginas no total. Sua própria cumplicidade documentada. Às 8h30, a notícia da reunião emergencial havia se espalhado pelo prédio. Funcionários cochichavam nos corredores, especulando. Alguns achavam que era anúncio de demissões em massa. Outros apostavam em fusão ou venda da empresa. Ninguém imaginava a verdade. Patrícia Almeida chegou às 8h50, relutante. Cristina havia precisado ligar 3 vezes para convencê-la a vir. Ela estava visivelmente abalada, sem maquiagem, com olheiras profundas, roupas menos impecáveis que o habitual. Parecia ter envelhecido anos em uma noite. Às 9h menos 5, o auditório estava lotado. Mais de 200 pessoas espremidas, ansiosas, curiosas, preocupadas. O burburinho era ensurdecedor, teorias e especulações voando de boca em boca. Patrícia sentou-se na frente, ao lado de outros gerentes. Não falava com ninguém. Apenas olhava para as próprias mãos tremendo no colo. Exatamente às 9, as luzes se apagaram parcialmente. O palco iluminou. E Rafael Mendes caminhou para o centro. O silêncio foi instantâneo e absoluto. Como se alguém tivesse pressionado um botão de mudo na realidade. Patrícia ergueu os olhos e o sangue fugiu completamente de seu rosto. Ela compreendeu. Naquele momento,
Ela compreendeu tudo. Bom dia a todos. A voz de Rafael ecoou amplificada. Sei que essa reunião é inesperada. Agradeço a presença de cada um. Ele caminhou lentamente pelo palco, deixando o silêncio se estender. Rostos olhavam para ele com expressões variadas. Curiosidade, preocupação, confusão. Quero começar contando uma história. Parou no centro, mãos relaxadas ao lado do corpo. A história de um empresário que acreditava conhecer sua própria empresa, que olhava números, lia relatórios e pensava que entendia o que acontecia aqui todos os dias. Fez uma pausa deliberada. Mas ele estava completamente errado. Um murmúrio correu pelo auditório. Pessoas começaram a se inclinar para a frente, atentas. Então esse empresário decidiu fazer algo diferente. Decidiu trabalhar anonimamente na própria empresa, como funcionário da limpeza, com documentos falsos, roupa simples, invisível. Rafael mantinha a voz calma, mas havia intensidade em cada palavra, para ver com os próprios olhos a verdade que relatórios nunca mostram. O murmúrio se transformou em falatório aberto. Pessoas virando para os lados, processando a informação. Alguns funcionários da limpeza que estavam no fundo começaram a se dar conta do que ele estava dizendo. Durante dias, limpei banheiros, esvaziei lixeiras, passei pano no chão. Ele gesticulou para a própria roupa formal. E vi coisas que me envergonham profundamente como líder desta empresa. Caminhou até uma mesa lateral, onde estavam as pastas que havia preparado. Pegou a maior delas. Vi funcionários sendo tratados como objetos descartáveis. Vi dignidade sendo pisoteada. Vi uma cultura de desrespeito que eu, do meu escritório confortável no 10º andar, nunca havia percebido. Levantou a pasta. Estas são 87 páginas de documentos. Denúncias de funcionários tentando reportar problemas. E também e-mails meus estabelecendo metas impossíveis sem considerar o custo humano. O silêncio voltou, denso e pesado. Mas não foi ler documentos que me ensinou. Rafael colocou a pasta de volta na mesa. Foi viver na pele o que dezenas de funcionários tentaram comunicar por anos. Olhou diretamente para Patrícia. Foi ser humilhado publicamente. Ter água despejada sobre minha cabeça, na frente de colegas. Por uma gerente que acreditou que minha aparência determinava meu valor como ser humano. O auditório explodiu. Pessoas ofegaram, gritaram, se viraram para olhar para Patrícia. Ela estava paralisada na cadeira, lágrimas começando a rolar silenciosamente. Patrícia Almeida. Rafael a chamou, mas não havia triunfo na voz. Havia algo mais pesado. Poderia ficar em pé, por favor? Ela não se mexeu. Parecia fisicamente incapaz. Patrícia, ele repetiu mais firme. Por favor. Lentamente, como se cada movimento custasse toda a sua energia, ela se levantou. Estava tremendo visivelmente. Todos os olhos do auditório fixos nela como holofotes acusadores. Ontem, você despejou água sobre um homem que acreditava ser apenas um faxineiro. Rafael falava devagar, cada palavra pesada. Um homem que, na sua visão, estava atrapalhando seu dia. Você o humilhou na frente de colegas. Disse que ele representava tudo o que estava errado. Sugeriu que ele era incompetente. Ele fez uma pausa longa. Aquele homem era eu. Algumas pessoas choraram, outras gritaram. O caos emocional durou vários segundos antes que Rafael erguesse a mão pedindo silêncio. Durante 2 anos você gerenciou recursos humanos desta empresa. Ele continuou quando o barulho diminuiu. Durante 2 anos, arquivou sistematicamente denúncias sem investigação adequada. Minimizou o sofrimento. Contribuiu para criar uma cultura onde pessoas são tratadas diferentemente baseado em cargo. Caminhou lentamente até ficar mais próximo dela. E ontem, quando explodiu comigo, vi no seu rosto algo que me fez questionar tudo. Patrícia ergueu os olhos, surpresa. Vi horror. Horror genuíno consigo mesma pelo que havia acabado de fazer. Rafael olhou para o auditório e me fez perguntar: como alguém chega a esse ponto? Como uma profissional competente se transforma em alguém que desumaniza outros? Virou-se de volta para ela. Então investiguei. Conversei com funcionários antigos. Li seus relatórios de trabalho. E descobri algo perturbador. Ele caminhou de volta ao centro do palco. Descobri que Patrícia não era assim quando chegou aqui.
Descobri que, nos primeiros meses, ela cumprimentava funcionários da limpeza pelo nome, que ajudava quando via alguém com dificuldade, que implementou programas positivos de clima organizacional. Mas também descobri que, há cerca de 1 ano, eu estabeleci metas de redução de custos agressivas. Pressionei o RH para fazer mais com menos. Cobrei eficiência sem perguntar o preço. Sua voz ficou mais pesada. E vi uma pessoa começar a trabalhar 12, 14 horas por dia. Vi alguém parar de almoçar, de conviver, de sorrir. Patrícia soluçava abertamente agora. Vários funcionários no auditório também choravam. Vi alguém se afogar sob pressão impossível e, ao se afogar, arrastar outros junto. Rafael respirou fundo. Então preciso fazer 2 coisas aqui hoje. A primeira é simples. Patrícia, você está demitida. Efetivamente agora. O que você fez ontem foi inaceitável. Não há justificativa para humilhar outro ser humano. 2 seguranças se aproximaram discretamente, preparados para escoltá-la. Mas, Rafael ergueu a voz. A segunda coisa é mais difícil, e é para todos nós. Olhou ao redor do auditório. Eu também falhei. Criei sistema que esmaga pessoas. Estabeleci expectativas impossíveis. Me distanciei tanto do chão que perdi contato com realidade. Fui, em grande parte, responsável por transformar uma profissional boa em alguém que quebrou sob pressão. O silêncio era absoluto. Ninguém esperava aquilo. Então não venho aqui como herói que descobriu vilã. Ele gesticulou para si mesmo. Venho como alguém que finalmente entendeu que construiu máquina que machuca gente e que precisa de ajuda para consertar. Marcelo, o gerente financeiro, se levantou hesitante. Rafael, você está dizendo que não é culpa dela? Não. Estou dizendo que é culpa de todos nós. Dela por executar. Minha por criar condições. De vocês. Olhou para o auditório. Por testemunharem e ficarem em silêncio. Mas ela jogou água em você, alguém gritou do fundo. Sim, e isso foi errado, por isso está demitida. Rafael foi categórico. Mas se eu apenas a demito e continuo tudo igual, estarei só trocando sintomas sem curar doença. A próxima pessoa no cargo dela vai quebrar também. Ele caminhou até onde Dona Teresa estava, de pé no fundo. Acenou para ela se aproximar. A senhora hesitou, mas obedeceu. Esta é Dona Teresa. Rafael disse quando ela chegou ao palco, tremendo. Trabalha aqui há anos. E ontem, quando fui humilhado, ela me defendeu. Não porque sabia quem eu era, mas porque trata todos com dignidade. Segurou a mão dela gentilmente. Dona Teresa, a partir de hoje, você não é mais terceirizada. É funcionária direta desta empresa. Supervisora de qualidade de ambiente. Com salário digno e todos os benefícios. Ela desabou a chorar. Rafael a abraçou enquanto o auditório explodia em aplausos misturados com choros. Mas quando o barulho diminuiu, ele continuou. Mas não para aqui. Vou fazer mudanças estruturais. Todas as terceirizações de serviços essenciais serão revistas. Vou contratar consultoria externa para auditar cultura organizacional. Vou implementar limites reais de carga de trabalho para gestores. E mais importante, ele olhou diretamente para vários executivos sentados. Vou reduzir metas de eficiência em 20%. Prefiro ganhar menos dinheiro que ganhar às custas de dignidade humana. Alguns executivos se entreolharam, claramente desconfortáveis. Um deles, Fernando do comercial, levantou a mão. Rafael, com todo respeito, os acionistas não vão gostar disso. Nosso valor vem da eficiência. Então vou explicar para os acionistas que prefiro empresa sustentável à empresa que explora. Rafael não hesitou. E se não concordarem, podem me substituir. Mas não vou mais ser cúmplice de sistema que quebra pessoas. Voltou-se para Patrícia, que ainda estava de pé, escoltada pelos seguranças. Patrícia, você fez algo errado, mas eu também. Vou te oferecer algo. Ela ergueu os olhos, esperançosa e confusa. Vou pagar 6 meses de terapia e vou te dar recomendação honesta para outros empregos, mencionando suas qualidades e também sendo honesto sobre o que aconteceu. Ele fez uma pausa. Não é absolvição. É reconhecimento de que todos precisamos de chance de nos recuperar e aprender. Por quê? Ela perguntou, a voz quebrada. Por que você faria isso depois do que eu fiz? Porque meu pai, que trabalhou como porteiro a vida inteira, me ensinou que dignidade não se tira de ninguém.
nem dos que erraram. Rafael sentiu os próprios olhos arderem. E porque se eu te tratar como lixo agora, estarei fazendo exatamente o que você fez comigo? Patrícia caiu de joelhos, soluçando. 2 funcionários se aproximaram para ajudá-la. Os seguranças recuaram, dando espaço. Rafael deixou o momento respirar. Depois, se virou para o auditório. Esta empresa muda hoje, mas só muda de verdade se todos mudarmos. Não quero apenas políticas novas. Quero que cada um de vocês se pergunte: como eu contribuo para a cultura aqui? Como eu trato pessoas com menos poder que eu? Vou criar canal direto comigo. Qualquer funcionário pode me mandar e-mail. Vou ler todos e vou responder. Ele gesticulou ao redor. Acabou o tempo de distância. Acabou o tempo de ignorar. Ou estamos juntos nisso ou não funciona. Lúcia, da contabilidade, levantou hesitante. Rafael, você realmente vai conseguir manter isso? Quando a pressão voltar, quando acionistas cobrarem, você não vai acabar fazendo igual? A pergunta era honesta e dolorosa. Não sei, Rafael admitiu. Honestamente não sei. Provavelmente vou falhar em alguns momentos. Mas a diferença é que agora sei como falha parece. Vivi na pele. E vou ter vocês para me lembrar. Como assim? Beatriz do jurídico perguntou. Vou fazer rodízio trimestral. Cada 3 meses, vou trabalhar 1 semana em departamento diferente, como funcionário comum, para nunca mais perder contato com realidade. O auditório ficou em silêncio processando aquilo. E convido todos os executivos a fazerem o mesmo. Trabalhem 1 semana por ano em outro cargo. Limpeza, atendimento, whatever. Conheçam a empresa de verdade. Fernando do comercial balançou a cabeça, claramente cético. Isso é PR, Rafael. Não muda a estrutura real. Você tem razão, Rafael concordou. Por isso também vou mudar a estrutura. Participação nos lucros vai ser igual para todos os níveis. Se a empresa ganha, todos ganham igualmente. Não mais executivos ganhando milhões enquanto base ganha migalhas. Os acionistas vão te demitir, Fernando insistiu. Talvez. Mas aí vocês escolhem. Querem empresa que se importa com gente ou querem só máquina de fazer dinheiro? Rafael abriu os braços. Porque eu já decidi. Prefiro ser demitido fazendo certo que ser rico fazendo errado. O auditório explodiu novamente, mas dessa vez em aplausos. Não todos. Alguns executivos permaneceram sentados, braços cruzados. Mas a maioria das pessoas estava de pé, chorando, aplaudindo. Rafael desceu do palco e caminhou direto para os funcionários da limpeza. Apertou a mão de cada um. Pediu desculpas pessoalmente. Prometeu mudança real. Quando chegou em Wilson, o supervisor, o homem simplesmente o abraçou e chorou. Ninguém nunca, Wilson dizia entre soluços. Ninguém nunca fez algo assim. As horas seguintes foram caóticas. Jornalistas começaram a ligar. A história vazou nas redes sociais em minutos. Acionistas exigiram reunião emergencial, mas Rafael não se importava. Estava ocupado fazendo o que deveria ter feito anos atrás, conversando com pessoas, ouvindo histórias, aprendendo nomes, vendo seres humanos. No final da tarde, sentou exausto em seu escritório. Cristina trouxe café. Você sabe que vai ser uma guerra, não sabe? Ela disse calmamente. Conselho vai te desafiar. Acionistas vão pressionar. Alguns executivos vão sair. Eu sei. Rafael tomou um gole. Mas pela primeira vez em anos, sei que estou fazendo a coisa certa. E Patrícia? Você acha que ela vai processar? Provavelmente. E seria direito dela. Ele olhou pela janela. Mas oferecer terapia e referência foi o melhor que pude fazer. Punir sem oferecer caminho de redenção seria só vingança disfarçada de justiça. Cristina ficou em silêncio por um momento. Você mudou. Dias como faxineiro me ensinaram mais que anos como CEO. Rafael sorriu cansado. Aprendi que poder real não é humilhar quem está embaixo, é elevar. À noite, enquanto dirigia para casa, Rafael viu seu reflexo no retrovisor. Parecia mais velho, mais cansado, mas também mais inteiro. Havia começado algo que não sabia se conseguiria terminar. Mudança cultural real levava anos. Exigia persistência, sacrifício e certeza de que haveria retrocessos. Mas pela primeira vez desde que fundou a empresa, Rafael sentia que estava construindo algo que seu pai teria orgulho. Não pelos números, não pelo sucesso,
mas pelo jeito que tratava pessoas. E isso ele finalmente entendia era o que realmente importava. 3 semanas haviam passado desde a reunião que abalou o Grupo Horizonte. Rafael estava em seu escritório tarde da noite. Como havia se tornado rotina, revisando propostas de reestruturação quando Cristina entrou sem bater. Rafael, você precisa ver isso. A urgência na voz dela o fez levantar imediatamente. O que aconteceu? Ela colocou um envelope pardo sobre a mesa. Não tinha remetente. Apenas um post-it amarelo com 2 palavras escritas à mão. A verdade. Rafael abriu o envelope com mãos que tremiam sem que soubesse explicar por quê. Dentro havia documentos. Muitos documentos. E-mails impressos. Extratos bancários. E uma carta manuscrita. Começou a ler e sentiu o chão se mover sob seus pés. A carta era de Patrícia. Rafael, escrevo isso porque você merece saber a verdade completa. Não como desculpa pelo que fiz, mas como explicação do que realmente estava acontecendo. Há 1 ano, fui procurada por Germano Castilho. Rafael parou de respirar. Germano Castilho, rival de negócios há anos. Dono da Castilho Enterprises, concorrente direto em vários setores. Homem que havia tentado comprar o Grupo Horizonte múltiplas vezes e sempre recebeu não como resposta. Continuou lendo, cada linha mais perturbadora que a anterior. Germano tinha informações sobre meu irmão. Mateus estava envolvido com pessoas perigosas. Devia muito dinheiro. Germano ofereceu pagar as dívidas e proteger meu irmão se eu concordasse em trabalhar para ele, de dentro da sua empresa. Rafael sentou-se pesadamente. Cristina estava pálida, lendo por cima do ombro dele. Meu trabalho era simples no começo. Passar informações sobre contratos, estratégias, clientes. Pequenas coisas que ele podia usar para ganhar vantagem competitiva. Mas então ele pediu mais. Queria que eu criasse ambiente tóxico, que aumentasse rotatividade, que fizesse funcionários bons saírem. Tudo para enfraquecer a empresa por dentro. Meu Deus, Cristina sussurrou. Eu resisti no começo. Tentei encontrar outra saída. Mas Germano mostrou fotos. Mateus sendo espancado, ameaças explícitas. Ele deixou claro. Ou eu cooperava completamente, ou meu irmão morria. E não seria morte rápida. Rafael continuou lendo, horror crescendo a cada parágrafo. Comecei a arquivar denúncias sem investigar, a pressionar funcionários bons até que pedissem demissão, a criar políticas que soavam bem no papel, mas eram impossíveis de implementar. Tudo calculado para parecer incompetência gerencial comum, não sabotagem deliberada. Mas tinha um problema. Você, Rafael, você realmente se importava. Mesmo distante, você ocasionalmente perguntava sobre coisas específicas, checava detalhes. E Germano começou a ficar impaciente. Disse que eu precisava escalar, fazer algo que te forçasse a agir drasticamente, algo que criasse caos interno grande o suficiente para ele finalmente conseguir comprar a empresa durante crise. Rafael virou a página com mãos trêmulas. Quando você apareceu disfarçado como faxineiro, eu reconheci você imediatamente. Germano tinha me mostrado fotos suas de todos os ângulos. Disse que você era paranoico, que poderia fazer algo assim. E me deu uma ordem. Se você aparecesse disfarçado, eu deveria humilhá-lo publicamente. Criar incidente tão grave que você explodiria, demitindo pessoas em massa, criando processo judicial público, destruindo a reputação da empresa. Então, naquele dia, quando vi você no corredor com o carrinho de limpeza, eu sabia exatamente quem você era e fiz o que Germano mandou. Joguei aquela água não em um faxineiro aleatório. Joguei em você, sabendo que era você, seguindo ordens de um homem que estava chantageando minha família. Rafael precisou parar de ler. Levantou-se e caminhou até a janela, tentando processar. Cristina terminou de ler a carta em voz alta. Mas quando você reagiu do jeito que reagiu, quando ofereceu redenção em vez de vingança, eu quebrei. Percebi que estava do lado errado, que não importava o que acontecesse com Mateus. Eu não podia mais ser instrumento de destruição de algo bom. Por isso estou te enviando tudo. Todos os e-mails com Germano, todas as transferências bancárias que ele fez, todas as instruções específicas que recebi. Use como quiser, me processe, me exponha. Mas, por favor, impeça Germano. Ele não vai parar. Já está planejando o próximo movimento.
E há uma coisa que você precisa saber. Eu não fui a única que ele recrutou dentro da sua empresa. Rafael virou-se bruscamente. O quê? Cristina pegou o outro documento do envelope. Era uma lista. 5 nomes. Todos funcionários do Grupo Horizonte. Todos em posições estratégicas. Fernando do comercial. O homem que havia questionado publicamente as mudanças de Rafael. Silvia do jurídico, responsável por revisar contratos importantes. Henrique da TI, com acesso a todos os sistemas. Amanda do financeiro, que controlava fluxo de caixa. E Marcelo, o gerente financeiro que sentava ao lado de Patrícia nas reuniões. Eles também estão sendo chantageados, Cristina disse, lendo outra página. Germano investigou todos. Encontrou vulnerabilidades. Um tem dívidas de jogo. Outra tem filho com doença cara. Outro escondeu passado criminal. Ele usa as fraquezas das pessoas contra elas. Rafael sentiu raiva ferver. Não raiva de Patrícia ou dos outros. Raiva de Germano. De um homem que manipulava vidas humanas como peças de xadrez. Há mais, Cristina continuou. Germano está planejando algo para a semana que vem. Uma auditoria surpresa do governo. Ele subornou fiscais. Vão encontrar irregularidades que Henrique da TI plantou nos sistemas. A empresa vai ser multada pesadamente. Ações vão despencar. E Germano vai fazer oferta de compra durante o caos. Rafael respirou fundo. Depois de tudo que havia vivido, toda a transformação pessoal, descobria que a podridão era mais profunda do que imaginara. Não era apenas questão de cultura corporativa ruim. Era sabotagem orquestrada. O que vamos fazer? Cristina perguntou. Vamos fazer o que ele não espera. Rafael pegou o telefone. Vamos ser completamente honestos. Como assim? Convoque reunião geral. De novo. Amanhã de manhã. E convoque a imprensa também. Vamos expor tudo publicamente. Rafael, isso é loucura. A empresa vai parecer vulnerável, fraca. Já somos vulneráveis. Já fomos infiltrados. Esconder isso só dá mais poder a Germano. Ele olhou para os documentos. Mas se expomos tudo antes que ele possa usar, tiramos o poder da chantagem. E as pessoas na lista? Patrícia diz que estão sendo chantageados. Vamos oferecer proteção. Vamos pagar as dívidas. Vamos ajudar com os problemas. E vamos fazer isso publicamente para que Germano perca toda a alavancagem. Cristina balançou a cabeça admirada. Você aprendeu mesmo. Aprendi que esconder verdades para proteger imagem apenas dá poder a quem quer destruir. Rafael começou a fazer ligações. Aprendi que vulnerabilidade honesta é mais forte que fachada perfeita. Na manhã seguinte, o auditório estava ainda mais lotado que da primeira vez. Mas agora havia câmeras, jornalistas. A notícia de que Rafael Mendes faria anúncio importante sobre crise interna havia corrido. Germano Castilho estava assistindo de seu escritório via streaming, confiante. Achava que Rafael ia anunciar renúncia ou venda da empresa. Afinal, a auditoria estava marcada para o dia seguinte. Tudo estava planejado. Rafael subiu ao palco e começou falando o que ninguém esperava. Bom dia. Hoje vou contar uma história sobre como fui enganado, como minha empresa foi infiltrada e como quase destruímos tudo o que construímos. Colocou a carta de Patrícia na tela grande atrás dele. Esta é uma confissão de alguém que trabalhou como espiã corporativa dentro do Grupo Horizonte. Forçada por chantagem, controlada por medo. O auditório ficou em silêncio de choque. Germano Castilho, concorrente, passou o último ano tentando destruir esta empresa por dentro. Chantageou funcionários, plantou sabotadores, tudo para nos enfraquecer o suficiente para a compra hostil. Na tela, Rafael começou a mostrar e-mails, transferências bancárias, toda a evidência que Patrícia havia fornecido. No escritório dele, Germano começou a suar frio. Amanhã, fiscais do governo viriam fazer auditoria surpresa. Encontrariam irregularidades que foram plantadas nos nossos sistemas. A empresa seria multada, ações cairiam, e Germano faria oferta durante o pânico. Rafael mostrou mais documentos. Mas estou expondo isso agora, publicamente, para todos verem, incluindo as autoridades competentes que já foram informadas e estão investigando. E vou fazer mais. Vou revelar os nomes dos 5 funcionários que também foram chantageados. Não para puni-los, mas para libertá-los. Os nomes apareceram na tela. Fernando, Silvia, Henrique, Amanda e Marcelo
se levantaram lentamente, aterrorizados. Vocês foram vítimas, Rafael disse diretamente para eles. Germano usou suas vulnerabilidades contra vocês, mas hoje isso acaba. A empresa vai pagar as dívidas de Fernando, vai custear tratamento do filho de Silvia, vai oferecer suporte legal para Henrique, vai ajudar Amanda e Marcelo com suas situações. Por quê? Fernando perguntou, voz quebrando. Depois do que fizemos. Porque Germano apostou que eu escolheria imagem corporativa acima de pessoas. Apostou que eu esconderia isso, demitiria vocês silenciosamente e continuaria vulnerável. Rafael sorriu. Mas ele não entendeu o que aprendi sendo faxineiro. Pessoas não são descartáveis. Erros não definem valor. E verdade, por mais dolorosa que seja, sempre é mais forte que mentira bem construída. Voltou-se para as câmeras. Germano, sei que está assistindo. Você perdeu. Não porque eu sou mais esperto, mas porque você fundamentalmente não entende que negócios são feitos de pessoas. E pessoas, quando tratadas com dignidade, lutam umas pelas outras. Todas as evidências de suas ações ilegais foram entregues para o Ministério Público. Todos os fiscais que você subornou estão sendo investigados. E todos os funcionários que você chantageou agora estão protegidos. Você pode tentar nos destruir financeiramente, mas não pode destruir o que realmente importa. Integridade. No escritório dele, Germano esmurrou a mesa. Anos de planejamento destruídos em uma apresentação de 20 minutos. O auditório explodiu, mas não em pânico. Em algo que parecia alívio, como se um abscesso tivesse finalmente sido drenado. Fernando se aproximou do palco, chorando. Rafael, eu traí você, passei informações, sabotei contratos. Eu sei, mas também sei que você fez isso porque Germano ameaçou sua família. Isso não é traição, é sobrevivência. Rafael desceu e ficou frente a frente com ele. Mas agora você tem escolha. Pode trabalhar para reconquistar confiança ou pode sair. Sem julgamento. Quero ficar. Quero consertar. Então, bem-vindo de volta. De verdade dessa vez. Um por um, os 5 funcionários se aproximaram. Cada um pedindo desculpas. Cada um sendo recebido com dignidade. Quando Henrique da TI chegou, ele tremia. Eu plantei código malicioso nos sistemas, backdoors, vulnerabilidades, tudo o que Germano pediu. Então, seu primeiro trabalho é remover tudo isso. Vamos te dar recursos, tempo e equipe. E você vai documentar cada alteração que fez para Germano para usar como evidência contra ele. Você confia que eu não vou fazer mais sabotagem? Não totalmente, ainda não. Rafael foi honesto. Mas vou te dar chance de reconquistar essa confiança. E vou ter auditores independentes verificando o seu trabalho. Não é desconfiança pessoal, é prudência institucional. Henrique assentiu, grato pela honestidade. As semanas seguintes foram intensas. A história se espalhou nacionalmente. CEO expõe sabotagem corporativa em nome de transparência. Virou manchete. Alguns analistas disseram que Rafael era ingênuo, que havia exposto fraquezas desnecessariamente. Mas algo inesperado aconteceu. Clientes começaram a entrar em contato. Não para cancelar contratos, mas para expressar admiração. Queremos fazer negócio com empresa que tem coragem de ser honesta, um disse. Investidores novos apareceram. Investimos em integridade, não apenas em números, outro explicou. E funcionários, não apenas do Grupo Horizonte, mas de outras empresas, começaram a compartilhar suas próprias histórias. De chantagem, de manipulação, de ambientes tóxicos criados por sabotagem externa e interna. Rafael havia, sem querer, iniciado um movimento maior. Germano Castilho foi indiciado. As evidências eram irrefutáveis. Sua empresa entrou em crise quando parceiros começaram a romper contratos. Descobriu-se que ele havia feito similar com outras companhias. Vidas destruídas em nome de vantagem competitiva. Uma tarde, Rafael recebeu visita inesperada. Patrícia estava na recepção. Pode subir, ele disse para Juliano. Ela entrou tímida, diferente. Havia feito terapia nas semanas anteriores. Parecia mais leve, apesar do peso do que havia feito. Vim agradecer, ela disse. Você não precisava me proteger. Não precisava oferecer ajuda. Mas fez. Como está seu irmão? Seguro. As dívidas foram pagas.
Ele entrou em reabilitação. Ela enxugou lágrimas. E eu aprendi algo. Aprendi que guardar segredos por vergonha apenas dá poder a quem quer nos destruir. É a lição mais difícil, Rafael concordou. Vulnerabilidade parece fraqueza, mas é força. Você realmente acredita nisso? Agora acredito. Aprendi do pior jeito possível. Ele sorriu. Sendo humilhado publicamente, me ensinou que sobreviver à humilhação não me matou. Me libertou. Patrícia hesitou. Você acha que um dia posso trabalhar em lugar que respeito de novo? Depois de tudo? Acho que você já está fazendo isso. Está fazendo terapia. Está se reconstruindo. Está aprendendo. Rafael foi sincero. Redenção não é apagar passado. É construir futuro diferente com consciência do que fizemos errado. Obrigada, ela disse simplesmente. E saiu. Rafael ficou sozinho no escritório, olhando para a cidade lá embaixo. Tanto havia mudado. Ele havia mudado. Começou como CEO arrogante querendo pegar funcionária má em flagrante. Descobriu o sistema quebrado. Depois descobriu sabotagem elaborada. E no processo, aprendeu que realidade é sempre mais complexa que narrativas simples de heróis e vilões. Seu telefone tocou. Cristina. Rafael, você precisa ver as últimas pesquisas. Satisfação dos funcionários subiu 40%. Rotatividade caiu. E tivemos recorde de candidatos querendo trabalhar aqui. Por causa da transparência? Por causa da humanidade. As pessoas querem trabalhar em lugar que as trata como pessoas, não como recursos. Rafael sorriu. Seu pai teria orgulho, mas a história ainda não havia terminado. E o que viria a seguir testaria tudo que Rafael havia aprendido de formas que ele não podia imaginar. Porque Germano, mesmo indiciado, não havia desistido, e sua vingança final estava apenas começando. O telefonema chegou às 3 da madrugada. Rafael acordou com o coração disparado. Aquele tipo de despertar que o corpo sabe instintivamente que traz más notícias. O nome de Cristina piscava na tela do celular. Rafael, a voz dela estava tremendo. Você precisa vir para a empresa, agora. O que aconteceu? Incêndio, no arquivo central. Toda a documentação física dos últimos 10 anos. Rafael sentou-se na cama, processando. Alguém se machucou? Não, graças a Deus. O segurança noturno viu as chamas e acionou os bombeiros a tempo. Mas Rafael, não foi acidente. Tem câmeras mostrando alguém entrando com galões. Ele já estava se vestindo. Estou indo. Quando chegou à empresa meia hora depois, o cheiro de fumaça ainda impregnava o ar. Bombeiros terminavam o trabalho. A área do arquivo central estava destruída. Paredes negras, teto parcialmente desabado. Água por todo lado misturada com cinzas. Cristina o esperava na entrada com um tablet nas mãos e expressão sombria. As câmeras pegaram tudo. Foi o Henrique. Rafael sentiu como se tivesse levado um soco. Henrique da TI, o mesmo que prometeu consertar tudo? O mesmo. Ele entrou às 2 da manhã usando credenciais antigas que não foram revogadas. Foi direto para o arquivo, despejou o acelerante e ateou fogo. Ela mostrou o vídeo. Era inconfundível. Henrique com capuz, mas a forma de andar era dele. Germano, Rafael disse simplesmente. Com certeza. Mas tem mais. Quando os sistemas voltarem online, vamos descobrir o que mais ele fez. Se queimou arquivos físicos, deve ter apagado backups digitais também. Rafael olhou para o prédio que havia construído. Para a destruição que confiança mal colocada havia causado. Sentiu raiva crescer, mas também algo mais perigoso. Dúvida. Dúvida sobre se transparência havia sido ideia tão boa assim. Dúvida sobre se dignidade realmente valia o preço. Chama a polícia, emite mandado de prisão e aciona a equipe de TI para fazer auditoria completa dos sistemas. Sua voz saiu cansada. Vamos descobrir a extensão do dano. As horas seguintes foram um pesadelo. A equipe de TI descobriu que Henrique havia plantado malware sofisticado. Não apenas apagou backups, mas corrompeu bancos de dados principais. Contratos, registros financeiros, dados de clientes. Anos de informação comprometida. Quanto conseguimos recuperar? Rafael perguntou quando o sol começava a nascer. Talvez 60%. Valéria, a nova chefe de TI, respondeu.
mas vai levar semanas. E alguns dados foram perdidos permanentemente. Clientes já estão ligando, Cristina adicionou. Querem saber se suas informações foram comprometidas, se contratos ainda são válidos. Alguns estão ameaçando processar. Rafael sentou-se pesadamente. Uma semana atrás, havia sido celebrado por transparência. Agora enfrentava possível colapso da empresa porque havia confiado demais. Convoque reunião de emergência com o conselho, ele disse. Às 10. A reunião foi brutal. 6 membros do conselho, todos executivos experientes, todos claramente furiosos. Rafael, você nos colocou nessa situação, começou Diego, o mais antigo. Sua experiência de disfarce criou esse circo todo. Agora estamos vulneráveis, expostos, queimando literalmente. Diego tem razão. Adriana, conselheira representando investidores, continuou. Você tomou decisões emocionais em vez de racionais. Ofereceu ajuda para sabotadores em vez de demiti-los imediatamente. E agora um deles quase destruiu a empresa. Eu assumi risco calculado, Rafael defendeu, mas a voz saía sem convicção. Risco calculado? Diego riu sem humor. Você apostou integridade da empresa em sentimentos, em segundas chances, e perdeu. Proponho voto de desconfiança, Adriana disse. Rafael deve se afastar temporariamente enquanto trazemos gestão profissional para controlar danos. Rafael olhou ao redor da mesa. 4 dos 6 conselheiros acenaram concordando. Apenas 2 hesitaram. Vocês estão me removendo? Ele perguntou, ainda processando. Estamos te protegendo, Diego respondeu. De você mesmo. Você é bom visionário, Rafael. Mas crises precisam de gestores, não de idealistas. Tenho até amanhã para decidir? Você tem até hoje ao meio-dia. São 8 horas agora. Às 12, anunciamos transição de liderança. Rafael saiu da sala atordoado. Cristina o esperava no corredor. Ouvi tudo, ela disse baixinho. Paredes não são tão grossas quanto pensam. Eles estão certos. Rafael encostou na parede. Eu falhei. Confiei quando não devia. Expus vulnerabilidades quando devia proteger. Sou CEO terrível. Cristina disse firmemente. Você é CEO que está aprendendo que transformação real tem preço. E esse preço dói. O preço é a empresa inteira, Cristina. Tudo o que construí. Ainda não. Você tem 4 horas. Use elas. Rafael foi para seu escritório. Sentou-se e olhou pela janela. A cidade continuava se movendo, indiferente à sua crise pessoal. Pessoas indo trabalhar, vivendo vidas, provavelmente enfrentando seus próprios fracassos. Pensou no pai. Antônio não teve luxo de desistir quando as coisas ficaram difíceis. Trabalhou 30 anos no mesmo emprego, enfrentando desrespeito, cansaço, injustiças, mas nunca abandonou seus valores. Filho, a voz do pai ecoava na memória. Momento que define homem não é quando está ganhando. É quando está perdendo, mas continua fazendo o certo. Rafael pegou o telefone e fez ligação que sabia que precisava fazer. Patrícia, sou Rafael. Preciso de ajuda. 1 hora depois, Patrícia estava em seu escritório. Ela trazia pasta grossa. Quando você me procurou, comecei a fazer algo, ela disse. Investigação própria sobre Germano. Queria mais evidências caso precisássemos. Abriu a pasta. Descobri que Henrique não estava apenas sendo chantageado. Germano estava pagando a ele. Muito. Henrique escolheu dinheiro sobre tudo. Isso não me faz sentir melhor. Não deveria. Mas tem mais. Ela mostrou documentos. Germano tem sócio silencioso. Alguém que vem financiando operações dele há anos. Rafael olhou para o nome e sentiu o mundo parar. Diego Ferreira, membro do conselho. O mesmo Diego que havia proposto o voto de desconfiança horas atrás. Meu Deus. Germano não está trabalhando sozinho. Diego quer assumir controle da empresa. Sempre quis. Germano cria caos. Diego se oferece como salvador. E no processo toma o que você construiu. Rafael processou aquilo. Por quanto tempo você sabe disso? Descobri ontem à noite. Por isso vim correndo quando soube do incêndio. Por que me ajudar? Depois de tudo? Patrícia sorriu tristemente. Porque você me deu segunda chance. Agora é minha vez de retribuir. Rafael olhou para o relógio. 2 horas até o ultimato do conselho. Pensou rapidamente.
Cristina, entra aqui, ele chamou pelo interfone. Quando ela chegou, Rafael já estava montando o plano. Precisamos expor Diego antes da reunião do meio-dia, mas precisamos fazer certo dessa vez. Como? Cristina perguntou. Vamos usar a própria arrogância dele contra ele. Rafael virou-se para Patrícia. Você pode entrar em contato com Germano? Fingir que ainda está do lado dele? Posso tentar. Diz para ele que convenceu Diego a acelerar o golpe, que eu estou quebrado, vulnerável, que é a hora perfeita para ele fazer oferta formal de compra. Hoje. Agora. E isso ajuda como? Porque vamos gravar tudo. E quando Diego revelar que está coordenado com Germano, teremos evidência irrefutável. Patrícia hesitou. Rafael, isso é arriscado. Se der errado, você perde tudo. Já estou perdendo tudo. Pelo menos assim luto. Ela assentiu e saiu para fazer a ligação. As 2 horas seguintes foram as mais longas da vida de Rafael. Patrícia conseguiu contato com Germano. Ele, confiante que havia vencido, concordou imediatamente em fazer oferta formal. Vamos nos encontrar no escritório de Diego às 11h30. Germano disse na ligação que Patrícia gravou. Ele já tem Rafael na corda bamba. É só empurrar. Às 11h15, Rafael instalou equipamento de gravação discreto na sala de reuniões onde o conselho se reuniria. Cristina e Patrícia eram as únicas que sabiam. Às 11h30, Rafael entrou na sala de Diego sem bater. Diego estava ao telefone, com Germano, falando abertamente sobre planos para assumir a empresa. Rafael, Diego desligou rapidamente. O que você está fazendo aqui? Vim te dar minha resposta sobre o afastamento. Rafael sentou-se calmamente. Mas primeiro quero entender uma coisa. Por quanto tempo você planeja isso? Planeja o quê? A parceria com Germano Castilho. O rosto de Diego ficou branco. Não sei do que você está falando. Sabe sim. Sei de tudo, Diego. Das contas offshore, dos pagamentos, da coordenação para destruir a empresa por dentro. Você está delirando. Crise está te fazendo paranoico. Então vai ser fácil explicar isso para outros conselheiros. Rafael colocou o gravador na mesa e apertou play. A voz de Diego encheu a sala, falando com Germano, planejando cada passo, comemorando o incêndio, discutindo como dividiriam a empresa depois que Rafael fosse removido. Diego tentou pegar o gravador. Rafael foi mais rápido. Guardas! Diego gritou. Não vão vir, Rafael disse calmamente, porque eles sabem para quem realmente trabalham, e não é para traidor. A porta se abriu, mas não eram guardas, eram os outros 5 membros do conselho. Todos haviam ouvido tudo do corredor, onde Cristina havia instalado alto-falantes. Diego, Adriana disse, voz gelada. Você tem exatamente 5 minutos para tirar suas coisas desse prédio antes que eu ligue para a polícia. Vocês não entendem, Diego tentou. Rafael está destruindo essa empresa com o idealismo dele. Eu estava tentando salvar. Você estava tentando roubar. Outro conselheiro corrigiu. Grande diferença. Diego olhou ao redor, percebendo que havia perdido. Pegou sua pasta e saiu sem mais palavras. Quando a porta fechou, Adriana se virou para Rafael. Você sabia desde quando? Descobri há 3 horas. E ainda assim veio para a reunião do meio-dia, sabendo que íamos votar contra você? Vim porque, mesmo se vocês votassem contra mim, eu ainda queria fazer a coisa certa. Rafael olhou para cada um deles. Não sou o CEO perfeito. Cometo erros. Confio demais às vezes. Mas prefiro falhar tentando fazer o certo que ter sucesso fazendo o errado. Houve silêncio longo. Então Adriana fez algo surpreendente. Sorriu. Retiro meu voto de desconfiança. Alguém mais? Um por um, os conselheiros acenaram negativamente. Então está decidido, Adriana disse. Rafael fica, mas com uma condição. Qual? Contrate COO. Alguém que balanceie seu idealismo com pragmatismo. Você é coração dessa empresa, Rafael. Mas corações precisam de cérebros também. Rafael assentiu, grato. Justo. Quando saiu da reunião, Cristina e Patrícia esperavam ansiosas. E então, Cristina perguntou. Continua o CEO. Por enquanto. Patrícia sorriu. Você conseguiu. Nós conseguimos. Rafael olhou para ela. Obrigado por tudo. Ainda não acabou, ela lembrou. Germano ainda está livre. Diego vai alertá-lo.
Não vai. Rafael mostrou o celular. Polícia já está prendendo Germano. Mandado saiu há 10 minutos. Evidências que você forneceu, mais gravação de hoje, mais provas de incêndio criminoso. Ele vai ficar preso por muito tempo. Patrícia deixou escapar suspiro de alívio. Acabou então. Realmente acabou. Essa parte sim. Rafael olhou pela janela para funcionários trabalhando. Mas reconstrução está só começando. Nas semanas seguintes, Rafael implementou mudanças que Adriana sugeriu. Contratou Valéria como COO. Ela era pragmática, eficiente e balanceava perfeitamente a visão idealista dele com execução prática. Henrique foi preso tentando fugir do país. Confessou tudo em troca de sentença reduzida. Revelou que havia sido cúmplice disposto desde o início, não vítima de chantagem. O dinheiro era simplesmente bom demais para recusar. A empresa perdeu contratos por causa do incêndio e vazamento de dados, mas ganhou outros. Clientes que valorizavam honestidade sobre perfeição. Investidores que apostavam em integridade. E lentamente, dolorosamente, o Grupo Horizonte começou a se reconstruir. Não como era antes, mas como algo novo. Algo mais forte por ter sobrevivido à tempestade. Rafael aprendeu que ser vulnerável não significava ser ingênuo. Que oferecer segundas chances não significava ignorar realidade. Que idealismo precisava andar de mãos dadas com discernimento. Uma tarde, meses depois de tudo, ele estava em seu escritório quando recebeu carta. Era de Germano, da prisão. Rafael, você venceu, mas não da forma que pensa. Você não me derrotou sendo mais esperto. Me derrotou sendo mais humano. E isso, tenho que admitir, nunca aprendi a combater. Parabéns. Rafael guardou a carta. Não era desculpa, mas era reconhecimento. E às vezes, reconhecimento era tudo o que você conseguia. O telefone tocou. Cristina. Rafael, tem alguém aqui na recepção querendo falar com você. Não tem hora marcada, mas diz que é importante. Quem é? Uma mulher. Diz que se chama Helena. Helena Mendes. Rafael sentiu o coração parar. Helena, sua irmã, que não via há 15 anos, desde que brigaram por herança do pai. Manda ela subir. Quando Helena entrou no escritório, Rafael viu o pai nos olhos dela. Mesma determinação, mesma dignidade. Oi, Rafael. Helena, depois de todos esses anos, eu sei. Eu vi as notícias. Tudo que você fez. Tudo que aconteceu. Ela hesitou. E percebi que estava errada. Sobre você. Sobre tudo. Helena, o papai ficaria orgulhoso do homem que você se tornou. Lágrimas começaram a rolar. E eu queria saber se talvez pudéssemos recomeçar. Rafael sentiu algo quebrar dentro dele. Todos os anos de mágoa, de distância, de família perdida. Eu adoraria isso, ele disse simplesmente. E os dois irmãos se abraçaram, reconciliados não por perfeição, mas por crescimento, por reconhecer erros, por escolher amor sobre orgulho. Quando Helena saiu, prometendo voltar no dia seguinte para almoçarem juntos, Rafael ficou sozinho olhando pela janela. Havia começado aquela jornada querendo pegar uma gerente má, fazendo algo errado. Descobriu conspiração corporativa, enfrentou traição, quase perdeu tudo. Mas no processo ganhou algo muito mais valioso. Ganhou sabedoria, ganhou humildade, ganhou família de volta. E percebeu que o verdadeiro sucesso não se media em lucros ou expansão. Se media em quantas vidas você tocava positivamente, em quantas pessoas você elevava, em quanto amor você colocava no mundo. Seu pai teria orgulho mesmo, não do empresário, mas do homem. E no final, era isso que realmente importava. 6 meses depois da prisão de Germano, Rafael estava em lugar que nunca imaginou voltar. A mesma pensão onde se hospedara durante o disfarce. Não estava disfarçado dessa vez. Estava ali porque Dona Marta, a proprietária, havia ligado dizendo que precisava falar com ele. Urgente. Quando chegou ao quartinho minúsculo que ocupara meses atrás, encontrou Dona Marta sentada na cama estreita, chorando. Dona Marta, o que aconteceu? Senhor Rafael, vou perder a pensão. As lágrimas escorriam pelo rosto enrugado. Banco está executando hipoteca. Atrasei pagamentos quando meu marido ficou doente. Agora querem tomar tudo. Rafael sentou-se ao lado dela. Quanto você deve?
R$ 120 mil. É muito dinheiro, nunca vou conseguir. Rafael fez cálculos mentais rapidamente. Podia pagar aquilo sem nem sentir no bolso. Mas então lembrou-se de algo que Valéria, sua COO, havia dito na última reunião. Rafael, você não pode salvar todo mundo. Empresa não é instituição de caridade. E ela estava certa. Nos últimos meses, Rafael havia ajudado dezenas de pessoas. Pagou dívidas dos funcionários chantageados. Financiou tratamentos médicos. Ofereceu empréstimos sem juros. A empresa estava sangrando dinheiro com sua generosidade. O conselho estava ficando impaciente. Adriana havia sido clara. Mais uma decisão emocional não calculada, e vamos precisar reconsiderar sua liderança. Rafael olhou para Dona Marta. Mulher que trabalhava 16 horas por dia mantendo aquela pensão impecável, que oferecera chá quente quando ele voltara encharcado de humilhação meses atrás, que tratava todos os hóspedes com dignidade, não importava quanto pagassem. Dona Marta, vou ajudar. Senhor Rafael, não posso aceitar caridade. Não é caridade, é investimento. A ideia se formou enquanto falava. Vou comprar metade da pensão. Vamos reformar, expandir, transformar em modelo de moradia digna para trabalhadores. E você continua administrando. Os olhos dela se iluminaram, mas depois escureceram. E se não der certo? E se eu falhar? Aí falhamos juntos. Rafael sorriu. Aprendi que é melhor falhar tentando ajudar que ter sucesso ignorando. Quando saiu da pensão, ligou para Valéria antes que pudesse mudar de ideia. Valéria, vou investir 150 mil na pensão da Dona Marta. Silêncio do outro lado. Depois um suspiro pesado. Rafael, conversamos sobre isso. Você não pode salvar todo mundo. Eu sei, mas posso salvar essa pessoa. E vou. O conselho vai ter um ataque. Então, deixa eu lidar com o conselho. É minha empresa, Valéria. Minha decisão. Por enquanto é sua empresa. Continue assim e não vai ser por muito tempo. Ela desligou. Rafael ficou olhando para o telefone, sabendo que ela tinha razão. Sabendo que estava jogando perigosamente, mas incapaz de parar. Na manhã seguinte, reunião do conselho. Adriana começou antes mesmo dele sentar. Rafael, precisamos falar sobre suas finanças pessoais. Minhas finanças pessoais não são assunto do conselho. São quando você usa dinheiro da empresa para caridade pessoal. Ela jogou documentos na mesa. 180 mil para dívidas do Fernando. 200 mil para tratamento da filha da Sílvia. 50 mil para a reabilitação do irmão de Patrícia e agora 150 mil para uma pensão? Esses investimentos não são investimentos, Adriana interrompeu. São doações disfarçadas e estão sangrando a empresa. A empresa está lucrativa, Rafael defendeu. 15% menos lucrativa que no ano passado. Enquanto concorrentes crescem, nós estagnamos. Outro conselheiro, Paulo, adicionou. Suas mudanças culturais são bonitas no papel, Rafael, mas custam dinheiro real. Dinheiro que vale a pena gastar. Para você, Adriana disse. Mas não para acionistas. Não para funcionários cujos empregos dependem da empresa ser competitiva. Rafael sentiu raiva crescer. Então voltamos a explorar pessoas? É isso? Ninguém está falando de exploração. Estamos falando de sustentabilidade. Paulo abriu uma planilha. Com trajetória atual, em 18 meses vamos precisar fazer demissões em massa. Suas boas intenções vão custar empregos reais. As palavras bateram como socos. Rafael não havia pensado nisso. Estava tão focado em ajudar indivíduos que perdeu visão do todo. O que vocês estão propondo? Que você escolha, Adriana disse simplesmente. CEO ou filantropo. Não pode ser ambos. Isso é falso dilema. É realidade. E você tem uma semana para decidir. Rafael saiu da reunião destruído. Foi direto para o único lugar onde sabia que encontraria perspectiva. O quinto andar, onde a limpeza ainda trabalhava. Dona Teresa estava treinando funcionários novos quando o viu. Sorriu, mas percebeu imediatamente que algo estava errado. Senhor Rafael, você está bem? Honestamente? Não. Ele sentou-se em uma cadeira do corredor. Acho que falhei, Dona Teresa. Tentei mudar tudo e só criei problemas diferentes. Ela sentou-se ao lado. Me conta. E Rafael contou. Tudo. As pressões do conselho. Os números. O ultimato.
até começar a questionar se suas escolhas haviam sido certas. Dona Teresa ouviu em silêncio. Quando ele terminou, ela ficou quieta por um longo momento. "Posso te contar uma história?" Ela finalmente disse. "Claro. Quando meu marido morreu, fiquei com 3 filhos pequenos. Precisava trabalhar, mas ninguém contratava mulher de 40 anos sem estudo. Aceitei trabalhar como faxineira porque não tinha escolha." Ela olhou para as próprias mãos. "Passei 15 anos sendo invisível, sendo tratada como menos, até que você apareceu. Dona Teresa, deixa eu terminar. Você me deu não apenas emprego melhor, me deu dignidade de volta. Pela primeira vez em 15 anos, alguém viu valor em mim além de limpar chão." Lágrimas começaram a rolar. "Minha filha está na faculdade agora, por causa do salário que você me deu. Meu filho conseguiu tratamento para depressão, por causa do plano de saúde que você ofereceu." E ela segurou as mãos dele. "Você não pode salvar todo mundo, Rafael. É verdade. Mas salvou minha família. E salvou famílias de outros 100 funcionários que ganharam dignidade. Mas o conselho tem razão. A empresa está sofrendo. Então encontra meio termo. Você não é homem de extremos. É homem de equilíbrio." Ela sorriu. "Aquele empresário arrogante não teria escutado ninguém. Mas você aprendeu. Pode aprender a balancear coração com pragmatismo." Rafael abraçou ela, sentindo pela primeira vez em dias que talvez houvesse caminho. Nos dias seguintes, Rafael fez algo que não fazia há meses. Pediu ajuda. Reuniu-se com Valéria, Cristina e, surpreendentemente, Patrícia, que havia se tornado consultora informal. "Preciso de ajuda para encontrar solução que não abandone valores, mas também não quebre empresa", ele admitiu. Durante 3 dias trabalharam juntos. Criaram um modelo híbrido. Mantiveram programas de apoio aos funcionários, mas com critérios claros e orçamento definido. Estabeleceram um fundo de emergência financiado por 5% dos lucros. Criaram parceria com ONGs para casos que excediam capacidade da empresa. "Não é perfeito", Valéria disse quando terminaram. "Vai ter gente que você não vai poder ajudar tanto quanto quer. Eu sei. Mas é sustentável. E sustentável significa que vai existir amanhã para ajudar mais gente." Rafael olhou para o plano. "Meu pai dizia que dignidade não tem preço, mas descobri que tem custo. E preciso ser realista sobre o que posso pagar." Apresentou o plano para o conselho. Adriana revisou cada detalhe, procurando problemas. Quando terminou, ficou em silêncio por tempo que pareceu eterno. "É bom", ela finalmente disse. "Não perfeito, mas workable." "Então fico?" "Fica, mas Rafael, aprende a dizer não, por favor." Ele prometeu tentar. Semanas depois, Rafael estava no escritório tarde da noite quando Helena apareceu sem avisar. "Oi", ela disse da porta. "Helena, tudo bem? Posso entrar?" Ela sentou-se claramente nervosa. "Vim porque preciso ser honesta sobre algo. Sobre o papai." Rafael sentiu o estômago apertar. "Quando brigamos pela herança, eu estava errada. Não por querer a casa, mas pela forma como tratei você." Ela respirou fundo. "Te acusei de abandonar o papai nos últimos anos. De focar só em negócios enquanto ele precisava de você. Helena, mas não era verdade. Eu estava com raiva porque você sempre foi o favorito dele. O filho que deu certo. Então, quando ele morreu, usei herança como desculpa para machucar você." Rafael sentiu lágrimas queimarem. "Por que está me dizendo isso agora?" "Porque vi o que você fez na empresa. Como você arrisca tudo por pessoas que nem conhece. E percebi que você é exatamente o que papai queria que fosse." Ela chorou abertamente agora. "E eu desperdicei 15 anos com raiva por ciúmes estúpidos. Helena, eu também falhei com você. Quando você precisava do irmão mais velho, eu estava construindo o império. Podemos recomeçar? De verdade dessa vez? Eu adoraria. Mas preciso que você saiba que não sou perfeito. Cometo erros, muitos. Eu sei. E vou estar aqui para te lembrar quando cometer." Ela sorriu entre lágrimas. "É para isso que servem irmãs." Os dois se abraçaram. 15 anos de mágoa começando finalmente a curar. Um mês depois, Rafael organizou evento na empresa. Não para celebrar lucros ou anunciar expansão, mas para algo diferente. O auditório estava lotado quando ele subiu ao palco. "Há um ano fiz algo estúpido. Me disfarcei como faxineiro para espionar minha própria empresa.
risadas nervosas. E descobri que não conhecia nada sobre a empresa que havia criado. Desde então, vivemos turbulência, sabotagem, traição, incêndios, quase falência. Ele fez pausa. E aprendi lições que nunca vou esquecer. Aprendi que dignidade não negocia. Mas também aprendi que idealismo sem pragmatismo é só performance. Olhou ao redor. Aprendi que não posso salvar todo mundo, mas posso criar sistema que dá a todos chance de se salvarem. Aprendi que transparência custa caro, mas mentira custa mais. Apontou para alguns rostos na plateia. Fernando, você falhou, mas aprendeu. E hoje é um dos nossos melhores gerentes. Silvia, você foi chantageada, mas teve coragem de aceitar ajuda. Amanda, Marcelo, mesma coisa. Os 4 estavam na plateia, agora funcionários reintegrados com reputação reconstruída. E aprendi que redenção é real. Patrícia, pode subir aqui? Patrícia subiu ao palco surpresa. Há 1 ano, essa mulher me humilhou publicamente. Era meu plano original demiti-la e seguir em frente. Ele olhou para ela. Mas ela me ensinou que pessoas não são erros que cometem. São capacidade de crescer depois. Patrícia se tornou consultora independente. Ajuda empresas a identificar ambientes tóxicos antes que quebrem pessoas. E está indo tão bem que... Ele sorriu. Decidimos investir formalmente. O Grupo Horizonte é agora sócia minoritária da empresa de consultoria dela. Patrícia começou a chorar. Rafael, você não precisava. Precisava. Porque você provou que segundas chances funcionam quando pessoas têm coragem de mudar. O auditório explodiu em aplausos. Quando o barulho diminuiu, Rafael continuou. Mas hoje tem anúncio ainda maior. Estamos lançando o Instituto Dignidade no Trabalho, ONG que vai oferecer suporte legal, financeiro e psicológico para trabalhadores em situação de abuso. Na tela atrás dele, apareceu logo. Vou doar 20% das minhas ações do Grupo Horizonte para financiar instituto. Não é caridade, é investimento no tipo de mundo onde meu pai poderia ter trabalhado com orgulho. Funcionários se levantaram aplaudindo. Alguns choravam, mas Rafael não terminou. E tem mais uma coisa. Aprendi que liderança não é sobre ter respostas. É sobre fazer perguntas certas. Então criei cargo novo. Ouvidor de dignidade. Essa pessoa vai trabalhar meio período em diferentes departamentos. Vai reportar diretamente para mim problemas que sistemas normais não capturam. E vai ter poder de parar qualquer projeto que viole nossos valores. E a primeira ouvidora de dignidade é alguém que entende melhor que ninguém o que significa ser invisível e depois ser visto. Ele gesticulou. Dona Teresa, aceita? Dona Teresa estava no fundo, boca aberta. Senhor Rafael, eu não tenho faculdade. Não tenho... Você tem 60 anos de experiência sendo tratada como invisível. Tem coragem de defender pessoas mais fracas. E tem integridade que faculdade nenhuma ensina. Ele desceu do palco e caminhou até ela. Aceita? Ela desabou chorando. Aceito. Deus do céu. Aceito. O abraço entre os dois foi fotografado e viralizou nas redes sociais. CEO multimilionário e ex-faxineira abraçados, ambos chorando. Mas o momento mais importante aconteceu depois, quando todos foram embora. Rafael estava sozinho no escritório quando Cristina entrou com o envelope. Chegou de Dubai, do investidor francês, aquele que te deu ideia original do disfarce. Rafael abriu. Era carta curta. Monsieur Mendes, acompanhei sua jornada com fascínio. Esperava que descobrisse gerentes ruins. Você descobriu algo muito mais profundo, que sistemas quebram pessoas e pessoas quebradas quebram outras. Mas, mais importante, descobriu que coragem não é nunca falhar. É falhar e continuar tentando. Parabéns. Seu pai estaria orgulhoso. Eu estou. Rafael guardou a carta em gaveta especial, onde mantinha objetos importantes, ao lado de foto do pai. De primeira certidão de abertura da empresa. De bilhete que Dona Teresa havia escrito quando ele ainda era faxineiro. Você vai longe, jovem. Tem bom coração. Ela estava certa. Ele foi longe. Mas não do jeito que imaginara. Foi longe não por construir império, mas por desconstruir ego. Por aprender que verdadeiro poder não está em nunca falhar, mas em levantar toda vez que cai. Em reconhecer erro. Em dar segundas chances.
em tratar cada pessoa como o pai gostaria de ter sido tratado. Seu celular tocou. Helena. Oi, maninho. Jantamos amanhã? Você, eu e os sobrinhos que você ainda não conheceu? Adoraria. E Rafael, obrigada por não desistir de mim. Nunca vou desistir de você. É para isso que servem irmãos. Quando desligou, Rafael olhou pela janela. A cidade continuava viva lá embaixo. Milhões de pessoas lutando diariamente, trabalhando, sonhando. Algumas sendo tratadas com dignidade, muitas não. Ele não podia mudar o mundo inteiro, mas mudara seu pedaço dele. E às vezes, um pedaço era suficiente. Às vezes, uma vida transformada criava onda que tocava outras. Dona Teresa agora ajudando outros, Patrícia consultando empresas, Fernando, Silvia, Amanda e Marcelo reconstruindo reputações. Não era final perfeito. Ainda havia problemas. O conselho ainda o pressionava. Alguns funcionários ainda saíam insatisfeitos. Competidores ainda ganhavam contratos. Mas era final honesto. E honestidade, Rafael finalmente entendera. Valia mais que perfeição. Seu pai costumava dizer: filho, quando chegar sua hora, só uma coisa importa. Quantas vidas você tornou melhores? Rafael ainda tinha anos pela frente. Mas quando sua hora chegasse, sabia a resposta. Muitas. Tinha tornado muitas vidas melhores. E para homem que começara querendo apenas lucros e sucesso, essa era a maior riqueza que poderia ter acumulado. Fim da história.